Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes Villanueva. Que conclusão podemos extrair da greve dos caminhoneiros, já que está chegando ao seu final? E quais as consequências que podemos extrair a partir dessas manifestações? Preliminarmente, eu poderia parafrasear Shakespeare no dito tanto barulho para nada. Cidades em crise de abastecimento. Perdas logísticas incalculáveis que custarão à nação brasileira bilhões de reais. Inclusive, saiu uma notícia que 70 milhões de frangos morreram por falta de ração, justamente porque não havia transporte. Os preços de vários produtos aumentaram e por conta da crise do desabastecimento a partir dessa greve. E isso sem contar comida estragada, uma vez que muitos alimentos deixaram de ser transportados, remédios, combustível e assim sucessivamente, prejudicando toda a economia do país. E para quê? Para que o povo brasileiro pague mais impostos através do subsídio do diesel. Em outras palavras, o Brasil apoiou um movimento que na prática o prejudicou. E o que é pior, como a economia provavelmente foi prejudicada, os próprios caminhoneiros que fizeram a greve também serão prejudicados, porque a demanda vai diminuir, obviamente. Se essas pessoas tiveram prejuízo, então basicamente eles vão ter que repor esse prejuízo. E óbvio, vai ser menos dinheiro e menos ofício para os próprios caminhoneiros, já que a produção, o consumo foram comprometidos. Às vezes eu fico pensando assim se o Brasil está passando por um processo de estupidez endêmica, porque essa manifestação teve laivos de estupidez, porque não beneficiou absolutamente ninguém, não beneficiou a população como um todo, não beneficiou nem mesmo os caminhoneiros. Por quê? No final das contas, eu pergunto, se esse prejuízo vai ser pago no bolso do povo, então vai haver menos dinheiro para pagar transportes desses produtos. Quem é que vai pagar pelas granjas que perderam seus frangos? Pela agricultura que perdeu seus grãos, suas frutas, seus legumes, suas batatas, enfim. E isso sem contar, por exemplo, a saúde pública, já que as ambulâncias ficaram sem combustível, as viaturas policiais ficaram sem combustível, os postos de gasolina ficaram sem combustível. E mais, quantos setores da economia, do comércio também não foram prejudicados, já que as pessoas, com temor da crise, com temor de escassear o combustível, não saíram de suas casas, não foram para um restaurante, não foram consumir, não foram se divertir, não foram fazer nada. Quem acha que esse movimento prestou para alguma coisa, como uma forma de manifestação das insatisfações do povo, eu não entendo que forma de insatisfação é essa que prejudica mais o povo. Ou seja, foi uma manifestação que não teve inteligência. Uma manifestação que mais prejudicou o país como um todo do que ajudou. E que mesmo essa categoria dos motoristas, dos caminhoneiros, também foi prejudicada. Eu quero saber uma coisa muito simples. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar a conta do prejuízo? E eu fico pensando cá com meus botões se os caminhoneiros não serão processados pelo fato de não terem cumprido as metas, pelo fato de não terem cumprido os contratos de transporte, etc, etc, etc. Ou seja, foi de uma tal leviandade, uma tal responsabilidade, que realmente, no âmago do conjunto dessas manifestações, por mais que alguma outra reivindicação pareça legítima, e talvez seja legítima, mas no geral, na essência, foi um desastre completo. Um desastre baseado na burrice
na teimosia, na estupidez de pessoas que não sabem nem mesmo protestar. E no final das contas, o Brasil só saiu perdendo no seu conjunto. Há muitos grupos, principalmente direitistas, conservadores, que apoiaram o movimento. Não, tem que protestar contra o governo, etc. E quando se percebe que o protesto, na verdade, foi motivado por alguns centavinhos de diesel, aí eu fico perguntando cá com meus botões. Quer dizer que valeu essa diminuição subsidiada para que se causasse tanto transtorno a um país inteiro? Eu fico pensando se essa direita é burra dentro do mesmo nível de estupidez que os caminhoneiros de fato fizeram ao patrocinar esse tipo de manifestação. Eu tenho inclusive amigos que falaram: se criou um precedente de protestos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, protesto, no meu entender, tem que ter alguma motivação, alguma finalidade. Isso aí é pior do que protesto ou manifestação. Isso é puro niilismo. Isso é puro âmago de insatisfação por insatisfação e nada mais. Insatisfação que vai levar o país à ruína. A questão não é um sujeito que está preocupado em ter seu conforto na cidade, ou ir para o shopping center, coisa parecida. E vamos ser bem sinceros, eu acho que essa preocupação inclusive é legítima, naturalmente, porque você quer ter segurança, porque você não quer que a tua vida seja desabastecida e você viva numa crise de racionamento do tipo cubano, do tipo comunista. Obviamente que essas preocupações são legítimas, muito mais do que um grupinhozinho que fica exigindo subsídio de diesel para que nós, contribuintes, paguemos mais impostos. E o que é pior, gerar um prejuízo para eles próprios. Porque a demanda dos produtos vai diminuir, como também a procura dos serviços dos motoristas vai diminuir também, e pronto, nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos mais pobres. E por quê? Por nada. Por nada. Nós comemos merda e achamos que é chocolate. Já relembrando o caso de 2013, foi a mesma coisa. Reivindicação espúria, somada a uma insatisfação completa, numa reivindicação que prejudicaria o conjunto da sociedade, já que o passe livre estava reivindicando subsídios para os transportes. Obviamente que teve um resultado talvez um tanto mais positivo, já que a sociedade canalizou certas insatisfações mais gerais e talvez mais genuínas, só que não houve esse prejuízo absurdo que hoje o país teve com essa greve. Greve estúpida, greve indefensável no seu conjunto, justamente porque não atentou com o bem comum, porque não atentou às necessidades autênticas do povo. Pelo contrário, prejudicou a população. A população agora ficou mais pobre. Hoje em dia, quando alguém vai procurar cimento, areia ou qualquer outro tipo de coisa para material de construção, vai pagar um preço exorbitante, como eu fui testemunha. Ou então comida, ou então combustível, ou então outros tipos de gêneros que são necessários para a nossa sobrevivência. Ou seja, a vida no Brasil ficou mais cara por causa dessa greve. Que grande proeza desses sujeitos que protestaram contra o governo. E vamos analisar outra coisa. O governo Temer não vai cair, vai permanecer como está. E eu penso que, por uma questão até de bom senso, pelo menos que ele se preserve até o final do governo para que tenhamos eleições, porque se houver uma nova crise política e o Temer cair, com certeza é bastante provável que o país caia no caos. Será que esse pessoal é tão insensato, é tão estúpido? Não sabem fazer protesto, prejudicar a população e as reivindicações são espúrias. Claro que eu não tiro a razão daqueles caminhoneiros que de fato reclamam do custo de vida, reclamam do custo do diesel e etc. Mas não adianta somente reclamar.
É preciso saber reclamar. E é preciso também ter um pouco mais de eficácia no sentido de pensar no fato de que nós não estamos sozinhos. Cada ofício tem a sua responsabilidade. Cada ofício tem que ter um sentido de dever para com o próximo. Um médico tem que ter um sentido de dever para com seu paciente. Um policial tem que ter o sentido de dever para com a comunidade. Dever moral, não estou dizendo nenhuma obrigação, eu digo dever moral mesmo, no sentido de internalizar isso, sem precisar que alguém diga isso para ele. O mesmo do advogado com o cliente, o comerciante com o consumidor, como também com seu funcionário, e assim sucessivamente. O empresário, o político com seu povo. E onde é que a gente viu isso nessas manifestações? Vimos apenas que o Brasil, hoje em dia, é uma legião de pessoas indignadinhas, mas que não conseguem pensar com a cabeça. Pessoas que só sabem reclamar, que só sabem reverberar, mas no final da história não conseguem resolver os seus próprios problemas. Ora caem num certo messianismo, intervenção militar, exército vai salvar o país, ou então político X ou Y vai salvar o Brasil. Esqueçam, isso não vai acontecer. Ninguém vai salvar o Brasil. A gente vai ter que se virar mesmo. E é isso. Tanto barulho para nada. O Brasil saiu mais pobre, saiu no prejuízo, saiu no caos, e hoje o povo está cada vez mais miserabilizado, e hoje o povo vai pagar muito mais alto essa conta.